né? Então a faixa não faz diferença. E aí você pega uma criança que começou o judô ali com 4 anos de idade. Com 16 anos ela tem 12 anos de judô. Então assim, 12 anos de prática em algo, ao meu ver, já é suficiente para ser faixa preta. Falando de performance, tá? Maturidade é um outro tema que a gente tem que entrar. Perfeito. Eu queria puxar um assunto rapidinho aqui, do que você mesmo falou sobre questão de idade, né? Como você vem do judô, essa questão de idade, assim, é muito diferente do jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu você tem várias, você não pode pegar a faixa preta antes de tal idade. No judô é bem diferente disso, né? Você pode pegar a faixa preta a partir dos 15 anos, alguma coisa do tipo, né? 16 anos. A partir dos 16 anos já pode ser faixa preta no judô. Você pode pegar a faixa preta, né? No jiu-jitsu isso não é diferente. Você mesmo falou que tem uma visão sobre isso, né? De que, por exemplo, hoje em dia a gente tem crianças que começam a treinar com 4 anos, quando elas chegam aos seus 20 anos, elas já têm 16 anos de jiu-jitsu, mas ainda não podem pegar a faixa preta, né? Ou então estão perto ainda de pegar a faixa preta. Queria que você me falasse, o próprio Isaac, como a gente estava citando aqui, é um exemplo disso, um garoto que treina desde criança, tem um nível altíssimo de jiu-jitsu, você já lutou contra ele, mas ainda não pode pegar a faixa preta por conta desse sistema que o jiu-jitsu tem. Queria que tu desse a sua visão, o que você acha dessa diferença entre o jiu-jitsu e o judô nessa questão. Cara, o que acontece é que no judô a divisão é só por faixa e peso. Então, por a divisão ser só por faixa e peso, não tem aquela necessidade de você manter um atleta em determinada faixa. Então, se aquele atleta já consegue performar naquela faixa seguinte, ele vai ser faixa preta. Então, se você for analisar uma competição de judô ali, sub-18, todo mundo é faixa marrom ou preta, né? Então, a faixa não faz diferença. E aí você pega uma criança que começou o judô ali com 4 anos de idade. Com 16 anos ela tem 12 anos de judô. Então, assim, 12 anos de prática em algo, ao meu ver, já é suficiente para ser faixa preta. Falando de performance, tá? Maturidade é um outro tema que a gente tem que entrar. Mas, falando de performance atlética, né, já tem técnica já para ser faixa preta. Inclusive, tem mais técnica e mais recursos do que muito faixa preta, né? Se for comparar um faixa preta que às vezes treina comercialmente, né, não tem como comparar às vezes com a parte que é o atleta. Então, assim, para mim, todos esses garotos que treinam desde criança, que estão ali, seja na faixa verde, na faixa azul ali, por exemplo, no ADCC que a gente vê sendo campeões, eles são faixas pretas. Então, no judô, a divisão é assim. No wrestling não tem faixa. Então, se no wrestling ou no judô aparecer um garoto de 16, 17 anos que tem um nível de habilidade extrema, esse garoto vai para a Olimpíada. Entendeu? Então, a gente não tem essa divisão aí. Então, o que faz, assim, ao meu entender, você ser melhor em algo são as horas de voo que você tem, né? Então, quando você pega muitas vezes um garoto novo, você não pode olhar só o fator faixa, você tem que olhar os anos de prática dele, né? Então, basicamente tem adolescentes aí, adultos, jovens aí que já tem mais de uma década treinando, né? Então, acho que tem que avaliar bastante isso. E eu acho que, assim, é algo que a mídia social, hoje, não vou falar todas, mas que ela pressiona bastante em relação a isso, né? Então, fala-se muito sobre o atleta tal, faixa azul, venceu faixa preta de tal situação. Mas aí, assim, é algo que, por o jiu-jitsu funcionar dessa forma, as mídias sociais utilizam isso assim, né? No judô isso não acontece. No judô você vai falar, o jovem talento, jovem promessa ganha do atleta tal, né? Então, muitas vezes dá a entender que você está dando merecimento para um jovem, mas ao mesmo tempo você joga aquela comparação, pô, faixa preta perdeu para um faixa azul, ou perdeu para um faixa verde, alguma coisa assim. Então, eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, né? Por conta realmente disso. Às vezes um garoto tem muito mais horas de prática do que um outro faixa preta, né? Então, basicamente a minha visão é que, por a metodologia do jiu-jitsu funcionar assim, por divisões de faixa, muitos professores acabam segurando os garotos em faixas, até por conta de uma maneira correta de fazer uma trajetória na carreira dele, né? Ele tem experiência em cada faixa e subindo até que se torne faixa preta. Então, assim, tem o lado que eu não concordo, que basicamente é o lado que eu acho que se o garoto já tem nível de faixa preta, com 16 anos já pode botar na preta, né? Mas também concordo em manter a divisão de faixas. Por que eu tô falando isso? Porque eu vim do judô. Se eu tivesse entrado direto na faixa preta, eu não teria continuado no jiu-jitsu competitivo.
Eu entrei na azul. E aí eu fui fazendo azul, roxa, marrom, até que eu tivesse nível de preta hoje, né? Então, essa transição aconteceu passo a passo comigo. Mas eu acho que os jovens talentos que já têm nível de faixa preta não tem um porquê não estar lutando na faixa preta. Entendeu? Eu acho que o sistema do jiu-jitsu é bem legal, porque é um sistema que traz mais pessoas para dentro da modalidade, entendeu? É um sistema que é mais aberto e a divisão de faixas de mais categorias ajuda bastante nisso, mas esse lado aí do jovem, né, ficar em faixas menos graduadas, tendo nível de faixa mais graduada, eu acho que poderiam graduar mais cedo, né? E aí ser mais ou menos assim, quando a gente se trata de nível profissional, igual o judô, wrestling. Isso em outros esportes, tá? Você olha a natação. Tudo bem, se um jovem talento de 16 anos na natação quebrar o recorde mundial, beleza, a promessa, o jovem talento, entendeu? Então todos os esportes, na verdade, acontecem isso. Novas promessas nascem o tempo inteiro, né? Então, o jiu-jitsu, na verdade, também nasce, mas eu vejo dessa forma que muitas vezes a galera se posiciona mediaticamente de uma maneira que, às vezes, desmerece um pouco o cara que é mais graduado ali. É mais ou menos minha visão em relação a isso. Pô, perfeito. Acho que é um debate muito interessante. Eu acho também que tem muito da questão da visão, porque no momento que você coloca essa categoria de faixas, né, você coloca na cabeça do público, principalmente o público que não entende muito, quando o cara vê um faixa preta, né, ele entende, né, minimamente entende que existe um sistema de faixas, ele sabe que o cara faixa azul, nesse sistema de faixas, ele está muito abaixo de faixa preta, quando ele vê isso acontecendo, ele tende a, nossa, né, exagerar e falar, caramba, esse faixa preta perdeu para o faixa azul, mas é uma coisa que a gente vem realmente debatendo há muito tempo. Eu lembro que das últimas duas polêmicas, vamos colocar assim, não chegaram a ser polêmicas, né, mas a gente teve muitos comentários na internet, foi quando a Cássia Moura e uma das Funegras, ou as duas, eu não lembro, acho que as duas receberam a faixa preta também, e ambas tinham 18 anos, né, porque hoje em dia a IBJJF ela chegou a mudar um sistema, então hoje quando o atleta é campeão mundial, independente da faixa, ele pode, né, automaticamente ir para outra faixa, então você acaba que criou uma brecha, vamos colocar assim, para que o atleta possa ser graduado mais rápido. Então a gente tem algumas exceções, como por exemplo a Cássia, as Funegras, o próprio Mika, que foi graduado, a faixa preta também com 18 anos, que chegam na faixa preta cedo, já com o nível técnico de faixa preta há muito tempo, mas o que eu vejo é que parece que a mentalidade, tanto da comunidade, de uma certa parte da parcela, não vou generalizar aqui, uma parte da parcela da comunidade do jiu-jitsu e o público que só consome o jiu-jitsu mediaticamente, ainda não consegue entender isso, não consegue entender que um garoto de 18 anos pode ter 15, 14 anos de jiu-jitsu e aquele cara já tem um nível técnico de jiu-jitsu, às vezes há 2, 3 anos, e ele está sendo segurado numa faixa. Eu ainda vejo ainda um pouco de resistência por parte do público e entender que um garoto de 16 anos pode ter, sim. Talvez isso seja mais comum no judô, porque isso já é cultural, mas dentro do jiu-jitsu eu acho que ainda tem a mentalidade do pessoal achar que o faixa preta é o cara, o sábio, o cara mais velho, o cara que entende, o cara que vai passar conselhos. E hoje em dia a gente vê que isso está mudando um pouco. Você concorda comigo? O que você acha disso? O faixa preta, hoje, assim, no que eu penso como faixa preta um pouco mais, com uma idade um pouco maior ali, eu posso dizer que ele tem mais maturidade, mais anos de prática, ele pode aconselhar melhor, mas isso não quer dizer que seja performance competitiva. Né? Então são duas coisas diferentes, né? Então hoje o jiu-jitsu, a cada dia que passa, se torna mais profissional. Então assim, o judô é muito profissional há muito tempo. Né? O jiu-jitsu está se tornando mais profissional a cada dia. Então, hoje em dia, eu dou aula no Projeto Kids, né? Então, eu tenho crianças de 12, 13 anos que treinam 5 horas por dia. E aí já fazem 2 treinos de tatame, fazem preparação física, que você olha o nível técnico, as posições que eu passo para essa criançada são posições avançadas, que tem muito faixa preta que não faz. Então, a cada dia que passa é o que mais vai acontecer. As novas gerações, e a cada mais cedo, novos atletas vão surgir com o nível de habilidade, né? Então, daqui a 10 anos, a gente não sabe nem qual que vai ser o nível de habilidade dos novos atletas de jiu-jitsu aí.
né? Então o que está acontecendo é uma nova safra que é muito mais profissional, que hoje em dia a gente tem muito mais recursos de estudo, divulgação do jiu-jitsu, né, para que você aprenda também com outros professores aí, né? A gente tem as plataformas online para isso também. Então, a cada dia que passa, a gente tem mais profissionalismo, né? Os pais vendo, né, a possibilidade ali dentro do jiu-jitsu e investindo mais. Então, eu acho que o que diferencia é isso. A gente tem que pensar na faixa preta como performance, isso é uma coisa. E faixa preta como talvez um professor, o líder de uma academia, são diferentes, né? Então, é claro que independente de performance, eu sempre preciso, né, respeitar o cara que é mais antigo ali, o cara que tem um conhecimento a mais para poder tá trazendo, aquela pessoa que tem uma figura um pouco mais de respeito, né, até por conta de postura, de idade, mas são coisas diferentes. A maturidade do faixa preta que tem mais tempo de faixa preta e a parte competitiva, né? Então acho que tem que pesar um pouco na balança aí, né? Então, assim, quando eu falo sobre essa parte em relação às mídias sociais e tudo mais, é uma análise da parte competitiva. Não estou dizendo que um garoto de 16 anos tem maturidade para ser um faixa preta, tá? Mas ele tem um nível competitivo para tal. Então aí eu preciso analisar. Competição, tudo bem, como faixa preta. Dentro da academia, pode ser que seja um garotão, um moleque jovem, um moleque que ainda está aprendendo bastante coisa, mas a gente está falando literalmente assim, de performance, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que são duas coisas para separar. A gente sabe muito bem que existem campeões mundiais que dentro do tatame na competição são brilhantes e às vezes não tem mesma maestria para dar aula, para conduzir um treino, porque não é do feitio dele. Ele está acostumado a treinar e não treinar as pessoas. Né? A gente tem essa diferença clara aqui, a gente está realmente no mesmo ponto. E também uma coisa que você falou que é muito importante, eu estava no Pan Kids agora, algumas semanas atrás, e, cara, o nível técnico das crianças é um absurdo. Eu vi algumas lutas de alguns, quem já tem os seus atletas mais novos, bem mais conhecidos, que você fala, cara, esse garoto parece que tem já 35 anos de jiu-jitsu, é mestre, lutam com uma técnica tão grande, tão bem desenvolvida, você fala, cara, isso não é uma luta de kids, isso é uma luta de criança. Então, é um ponto que realmente você falou que é interessante ressaltar, tá muito profissional, tá muito na frente, né, o jiu-jitsu. E eu vou a mais, não é só no tatame não, é fora também. Hoje em dia você tem crianças que dão entrevista melhor do que adulto, que se posicionam, que falam, que tem a imagem ali. É claro, sempre auxiliado pelos pais também, mas hoje em dia até as crianças, até os pais das crianças entenderam como funciona. Então, não é só dentro do tatame não, é fora. A maneira que a criança se posiciona, a maneira que ela conversa, né? Tem crianças, né, que já falam mais de um idioma, então assim, já de certa forma estão sendo treinados para serem grandes atletas profissionais desde cedo, né?